Olá, como você está? Me diz uma coisa, você tem dificuldade para escrever a introdução dos seus textos acadêmicos? Se você respondeu sim, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo para você escrever uma introdução de sucesso para o seu texto acadêmico. Não saia daí. Então, vamos lá, né? Independente do texto acadêmico que você esteja escrevendo, seja ele uma dissertação, uma tese, um TCC, um artigo científico, a introdução vai ser muito importante para fazer o que a gente chama de vender o peixe da sua pesquisa, certo? Isso porque, imagine comigo, que você está tendo uma conversa com uma pessoa, né? A introdução é a porta de entrada para você explicar o contexto, né, a importância daquilo para que a pessoa entenda. Então, imagine uma conversa, você está ali conversando com a pessoa, você tem que dar um contexto para ela, não tem? Para que ela entenda a questão ali da fofoca, seja lá do que você está contando para ela, você tem que dar um contexto. Assim também são nos textos acadêmicos, você tem que dar um contexto para o seu leitor. Uma coisa que eu sempre falo é que escrever é um exercício de empatia, você tem que se colocar no lugar do leitor e se perguntar, será que essa pessoa está entendendo? Então, a introdução é um lugar para isso, para você colocar aquele leitor que talvez nem seja da sua área nesse pé aqui, tá? Ó, essa pesquisa vai tratar disso aqui, tá? Então, a introdução, ela vai delimitar o problema que a sua pesquisa resolve, tá? E ela tem um papel fundamental de convencer o leitor a continuar lendo o seu trabalho até o final. Por isso que ela tem que trazer, basicamente, assim, um apanhado geral do que é que seu trabalho vai trazer, para mostrar a relevância desse problema, né? Mostrar que essa pesquisa precisa ser realizada. E esse leitor automaticamente vai ficar convencido que ele tem que ler até o final, né? E qual seria, então, a estrutura ideal para a introdução, né? Vamos pegar como exemplo a dengue. Digamos que você vai fazer um trabalho, desenvolver um produto para a dengue, por exemplo, certo? E aí, como que deve começar a sua introdução, né? Você tem que começar pelo contexto. Qual é o contexto? O que é a dengue, né? Enfim, trazer um pouco de definição do que é esse problema, tá? Beleza, trouxe o problema. Na sequência, o que você tem que trazer? O tamanho desse problema. Lembra que eu falei que a introdução é sobre convencimento? Se você só diz o problema, eu posso achar, tá, beleza, e daí, né? Mas se você me diz o tamanho desse problema, quantas pessoas são acometidas pela dengue, qual é a faixa etária que é mais acometida pela dengue, eu vou me interessar, vou dizer, caramba, esse realmente é um problema importante. E aí, o que que já fizeram para estudar isso, né? Aí esse deve ser o seu terceiro parágrafo, onde você vai trazer uns 3 estudos, de preferência dos últimos 5 anos, que mostrem o que que já foi feito para resolver esse problema. Ou se não tem dos últimos anos, que seja dos anos que você encontre, tá? Mas que você traga quais foram as possibilidades de coisas que as pessoas já fizeram. E o mais importante, onde elas se limitaram, onde elas falharam. Porque perceba que isso abre um gancho para o próximo parágrafo da sua introdução, que fatalmente deve ser a lacuna. O que é a lacuna? O que falta ser estudado na área, tá? E aí você já começa a introduzir a sua proposta de pesquisa. Então, o estudo de fulano fez tal coisa, o estudo de fulano fez tal coisa, o estudo de ciclano fez tal coisa, mas ainda ninguém fez com vistas a estudar, sei lá, a asa do mosquito da dengue, por exemplo. Sei lá, o que que seja que você vai estudar. Então, é esse gancho que vai trazer para você a lacuna. Então, diante disto, apresente pesquisa, pretende estudar tal coisa, desenvolvimento de novo produto que, enfim, resolva esse problema, né? E aí, quando você traz a lacuna, né? Na sequência, você já faz um fechamento da introdução, que é a pergunta que norteia o seu trabalho, como o próprio nome já diz, é uma pergunta que vai te dar um norte, tanto para você escrever, quanto para quem está lendo, ter um direcionamento de qual é, né, o rumo que a sua pesquisa vai tomar. E é importante que tenha também uma hipótese. O que é hipótese? É uma resposta provisória afirmativa a essa pergunta e testável, que você vai testar nos métodos, tá? Então, é no seu resultado que a gente vai encontrar a resposta a essa pergunta norteadora, se essa hipótese foi aceita ou se essa hipótese foi rejeitada. Se você está escrevendo um artigo científico, você ainda deve adicionar no último parágrafo da introdução qual é o objetivo geral do trabalho, tá? Quando você escreve TCC, dissertação ou tese em formato tradicional, você vai ter uma seção específica para objetivos, por isso ele não precisa entrar na introdução, tá? Dentro
do Tese Turbo, que é o meu treinamento onde eu explico, né, ensino passo a passo para você conseguir escrever a sua dissertação ou tese no menor tempo possível, eu trago uma série de exemplos, né? Eu trago passo a passo como você deve escrever não apenas a introdução, mas a pesquisa como um todo, como planejar, trago checklist para você saber se a introdução ficou boa ou ruim. Então, vale a pena vocês conferirem. Já para quem está escrevendo artigo científico, eu tenho Dominando Artigos Científicos, que é voltado para esse passo a passo do zero até a publicação do seu artigo. Vou deixar o link deles aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então, a gente já conversou sobre a importância da introdução, né, que é esse convencimento, de convencer o leitor já no início do texto, e como uma boa introdução, né, quando você consegue, de fato, vender o seu peixe, como isso traz uma percepção de qualidade do seu trabalho. É um escorregador, faz com que o leitor ele siga, né, lendo o seu trabalho até o final, que é exatamente isso que a gente espera, né? Um ponto super importante que você não pode esquecer é em relação a transição suave que tem que ter entre os parágrafos. Perceba que eu trouxe para vocês uma estratégia muito bem afunilada, dentro do que eu chamo de estratégia funil, né? E ali é esse escorregador que sai do tema mais amplo ao mais específico é a sua proposta de pesquisa, e entre cada parágrafo você tem que ter o que a gente chama de conectivos, são elos de ligação, são eles que vão deixar a sua leitura fluida, que vão fazer com que o leitor tenha esse efeito de escorregador durante a leitura do seu trabalho, certo? Então, te convido, né, a conhecer os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, quer dizer qual foi a sua impressão desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu gosto quando vocês participam, comentam, tá? Essa interação é muito boa, fortalece a nossa comunidade. E se inscrevam também no canal para receber os nossos vídeos semanais sobre escrita acadêmica, sobre Plataforma Brasil, as nossas lives semanais também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!